Imagine se você, como fisioterapeuta, a partir de hoje, começasse a ter como seu carro-chefe pacientes particulares e não mais pacientes de convênio. E se esses pacientes particulares, eles pagassem pelo tratamento completo? Pagassem um valor que você deseja, um valor que é justo e ainda assim, de preferência, no Pix. Eu pergunto para você, Físio, o que mudaria na sua vida hoje se essa fosse a sua realidade? De que maneira ter essa possibilidade iria influenciar a sua família? Você está satisfeito do quanto que você tem ganhado hoje? Está dando para pagar suas contas ou dá para melhorar? Hoje, nessa aula, você vai aprender a como migrar de atendimentos de planos de saúde para pacientes particulares. É exatamente aquilo que eu fiz que mudou a minha vida enquanto profissional. E é exatamente isso que você vai aprender depois da vinheta. Meu nome é Júnior, eu sou fisioterapeuta e há alguns anos eu descobri como migrar de atendimentos de plano de saúde para pacientes particulares. E isso mudou a minha vida profissional e financeira também. Bom, todo mundo quer mudar de vida. Todo fisioterapeuta, quando está em formação, ele simplesmente tem um sonho na sua vida. Eu, pessoalmente, enquanto eu estava me formando, eu lembro que no meu terceiro semestre, eu via muita gente falar a seguinte frase: Fisioterapia não dá dinheiro. E eu vi isso de muitos profissionais que eram referência para mim. E aquilo funcionou como uma âncora ruim. Não um porto seguro, mas como uma âncora que me depreciava, que me jogava para baixo. Mas eu resolvi, a partir daquele dia, que eu faria algo diferente. Eu seria diferente da maioria. E ao longo desses anos, eu descobri como tornar a minha vida financeira baseada em pacientes particulares. Sair de atendimentos de convênio e passar a ter seu carro-chefe em pacientes pagando bem e pagando no Pix. E é exatamente isso que você vai aprender aqui nessa aula. Mas o fato é o seguinte: antes da gente começar, eu preciso ser muito sincero com você. Eu não vou chegar aqui para você e te dar uma estratégia X, pegar na sua mão ou inventar alguma coisa. Todo o conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui, principalmente nessa aula ou qualquer uma outra aula desse canal, é baseado na minha história de vida. É baseado naquilo que eu fiz, nas minhas sofrências, nas dificuldades que eu tive e nas estratégias que eu tracei para mudar a minha realidade. Eu posso falar o seguinte, que basicamente existem 3 coisas que fazem um fisioterapeuta ele se sentir, melhor dizendo, desvalorizado. E se tem uma das piores sensações, isso eu falo não só como pessoa, não só como, sei lá, como um homem ou uma mulher, mas como profissional, que é a sensação de desvalorização. O quanto que a gente se sente desvalorizado. A gente estuda tanto tempo, 4, 5 anos, faz suas especializações, faz a sua pós, tudo certinho, e ainda assim não somos valorizados como merecemos ou como nós acreditamos que merecemos. O fato é que existem 3 situações específicas que elas nos jogam muito para baixo. Situações que fazem com que a gente repense até em nossa profissão. Eu já pensei, eu estou sendo muito sincero com você, eu cheguei a pensar e falar, meu Deus, como fisioterapeuta não dá para viver. É muito humilhante. E a primeira delas é quando o próprio paciente ele não consegue reconhecer a importância e o seu papel como profissional no mercado. Você, cara, você se dedica para o paciente, você vai atende o cara, você marca um horário, tudo certinho, gasta tempo com aquele paciente, ele fala na avaliação que, cara, que tem quase 1 ano fazendo uso de medicações, tratamento, já tentou de tudo e não resolve.
E quando ele vai para a fisioterapia, você dedica um tempo, faz terapia manual, aplica algumas técnicas e ele já dá uma melhora significativa, ele vai e dá o crédito para o remédio que ele está tomando há um ano, ou dá o crédito para um chazinho, para um sebo de carneiro, dá para qualquer coisa, menos para o seu esforço. Hoje é engraçado, exatamente hoje eu tive um paciente que eu fiz a admissão semana passada, em que, aliás, essa semana, na segunda-feira, com uma bursite e uma tendinite de supraespinhal, tendinite da cabeça longa do bíceps e, claro, e bursite também. E esse paciente já tem um bom tempo que está sofrendo com esse sintoma. Quando foi hoje, essa semana, ele é caminhoneiro e essa semana ele me falou que já melhorou bastante. Eu fiz, poxa, que legal, ele vai reconhecer o meu trabalho. E basicamente ele falou para mim, tá, mas o remédio que o médico passou, que é caro, tá fazendo efeito. O que eu posso fazer? Eu vou brigar com um paciente desse? Eu vou chegar para o cara e falar, não, é a fisioterapia? Eu vou perder meu tempo. Eu vou gastar tempo demais tentando explicar para o paciente, tentar criar uma cultura no paciente que muitas vezes, infelizmente, não vale a pena. Você vai perder seu tempo e muitas das vezes você não vai conseguir. Então, eu não tenho controle sobre isso. Simplesmente eu fiz, pô, que legal, que bom. Fico muito feliz. Mas eu sei que eu tive minha parcela importante nesse processo. E o segundo fato é quando, cara, outros profissionais não reconhecem o seu papel. A segunda coisa que nos fazem sentir extremamente desvalorizadas é o quanto outros profissionais nos valorizam. Graças a Deus, eu tenho alguns colegas de outras profissões, educadores físicos, que reconhecem, por exemplo, o meu papel e me indicam pacientes. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Mas a grande maioria, às vezes sejamos bem sinceros, como por exemplo de médicos, eles simplesmente cagam e andam para você enquanto profissional. A não ser aqueles que são seus amigos, mas os demais esqueça que eles não vão te considerar de forma alguma. E não estou falando isso porque é só de profissão não, tá? Estou falando isso porque é de pessoas. Pessoas, seres humanos. Infelizmente, nem todo mundo consegue dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Infelizmente, é assim que funciona. E eu não tenho controle sobre isso. Você não tem controle sobre como as pessoas vão reagir diante do seu papel profissional. Do quanto que você é importante na vida do paciente. Eu não tenho controle, você não tem controle sobre isso. Então o que é que você tem que fazer? Você vai focar na terceira coisa. E a terceira coisa é que geralmente, e essa aqui, cara, eu bato muito na tecla. Eu bato muito na tecla em dizer, e ser muito sincero, em dizer que a terceira coisa, e a mais complicada, e a que mais machuca o fisioterapeuta, é ele não ser valorizado financeiramente. Tá? Fiquei até de garganta seca depois de uma dessa. É extremamente desgastante você pegar um paciente, você investir o seu tempo, você se dedicar, você fazer a avaliação, você fazer a anamnese, você fazer os testes ortopédicos, fazer os testes neurológicos, fazer os testes cognitivos quando se precisa, fazer tudo certinho. Atender o paciente, gastar horas e no final você receber, sei lá, R$ 30 por atendimento. E essa é uma situação que extremamente me deixa chateado, porque essa é uma realidade tanto de pacientes de convênio, quanto de pacientes, de profissionais que atendem particulares. Tem muito profissional sendo desvalorizado, independentemente deles estarem cobrando por plano de saúde ou particulares, por diversos fatores, que não é o fato que a gente vai trazer aqui. O conteúdo é trazer sobre como você migrar de pacientes de convênio para pacientes particulares. Mas é importante eu falar isso para você. Porque é o seguinte, o que trouxe a virada de chave na minha vida, quando eu falo em relação a ser desvalorizado financeiramente, é quando, eu lembro que na minha época, no meu primeiro ano de formado, eu trabalhei 3 turnos, manhã, tarde e noite. Chegava às 8 da manhã e saía 8 da noite da clínica. Atendia convênios e atendia também particulares.
Chuta aqui nos comentários quanto eu tirava trabalhando 5 dias na semana e 3 turnos. Chuta aqui, vou te dar 5 segundos para você responder nos comentários. Se você respondeu que o máximo que eu consegui tirar foi R$ 1.800, você acertou. Provavelmente você achou que era mais, tá? Mas a minha realidade é que eu atendia convênios, planos de saúde e atendia particulares. Só que esses particulares, eu já tive particulares que pagaram R$ 150 porque era amiga da dona da clínica, R$ 150 em 10 atendimentos. R$ 150 em 10 atendimentos. O máximo foi 220, se eu for 250 em 10 atendimentos. E eu achava aquilo o máximo. Só que no final, eu era um dos que mais tinha paciente. Eu cheguei a atender, tinha época que eu atendia, cara, guarda o coração que eu vou te falar isso. Eu cheguei a atender 14 pacientes por horário. Sabe que você atender 14 pacientes por horário, seu atendimento é uma bosta, é horrível. Ninguém sai feliz, nem seu paciente, nem você, em todos os sentidos que você imaginar. Mas eu precisava criar volume, uma vez que eu não ganhava bem. E dentro disso, ainda assim, eu era roubado. Literalmente, eu era roubado. A dona da clínica, os planos de saúde, por exemplo, elas pagavam, vamos dizer, R$ 14. Ela dizia que o convênio pagava R$ 8 ou R$ 9. E aqueles R$ 8, R$ 9 que eu achava que o convênio pagava, ela tirava os 8% de imposto do plano, que eu sei que realmente existe, tá? Tirava os demais impostos e aí ela dividia por 50%. Para mim e para ela. No fim, um atendimento que real seria R$ 14, para mim saía R$ 3, R$ 4 no máximo. Juntando tudo, eu não tinha muito dinheiro na conta. E isso era extremamente frustrante. Eu não sei qual que é a realidade. Se tua realidade também foi essa quando você começou, ou até pouco tempo atrás, ou você está se considerando nessa realidade de hoje, deixa aqui nos comentários só para eu saber que essa não é a realidade só minha, tá? Então, isso me desvalorizava muito, 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 muito. Eu me sentia muito mal. E foi aí que eu comecei a pensar que precisava fazer alguma coisa. Comecei a falar, meu Deus, isso não tá dando certo. Eu saí da clínica, fui trabalhar com SUS, tudo certinho. E nem bem nessa jornada, eu e minha esposa, na época namorada, nós meio que criamos uma estrutura muito top de atendimentos. De SUS, a gente prestava serviços, a gente tinha um teto para receber e nosso faturamento basicamente ia aí na casa dos 5 dígitos mensais, sei lá. Um pouco mais de 20 mil todo mês. E estava lindo e maravilhoso. Isso porque eu tomei uma atitude de migrar, de sair dos convênios e começar a empreender junto com minha esposa. Mas a sacada de sair de atendimentos de convênio ou SUS e começar a focar em particulares surgiu quando a gente perdeu todas as nossas unidades. Os hospitais pediram de volta e a gente, por uma dificuldade em administração, a gente não tinha condições e literalmente nós falimos. Foi aí que surgiu a ideia, eu preciso trabalhar com pacientes particulares. Então, a história é um pouco muito maior do que isso, tá? Em outra oportunidade eu posso contar direitinho, passo a passo o que aconteceu, mas é só para te dar um norte, como é que fala? Um contexto sobre como eu saí de pacientes de convênio, pacientes de SUS, minha renda para pacientes particulares. Certo? Então, eu precisava fazer alguma coisa e foi o que aconteceu. O que foi que eu fiz e que eu vou trazer para vocês ponto a ponto. Peguem papel, peguem caneta, anote no iPad, anote no seu computador ou no seu celular, mas não deixe de anotar ponto a ponto, porque isso é extremamente importante. E para isso, eu vou compartilhar minha tela com um quadro para a gente poder
fazer isso digitado para ficar gravado e memorizado, tá bom? Então, vamos lá. No 3, a gente divide tela. 1, 2, 3, foi. Prontinho, olha que lindo, olha que maravilhoso, tela dividida, como vídeo atendimentos particulares. Então, primeira coisa que você precisa entender é que eu vou deixar uma mensagem básica para vocês. O processo de migração requer tempo e esforço. Ou seja, eu preciso dizer para você o seguinte: não ache que você vai sair de pacientes de convênio, vai sair do SUS, de onde for que você estiver atendendo diretamente a pacientes particulares. Não é assim. Vai demandar tempo. É um processo de construção, certo? Exige energia sua, melhor dizendo, que você se dedique nesse processo e você não desista. Serão necessários você fazer alguns ajustes finos na sua carreira. Júnior, o que são ajustes finos na minha carreira como fisioterapeuta? No seu atendimento, no valor que você cobra, no tipo de atendimento que você oferece, na experiência que você oferece ao cliente, tudo isso vai precisar de ajuste, certo? Então, mas não é sobre isso, eu só estou trazendo uma clareza para você entender, para você não achar que o que eu disser aqui, eu levei pelo menos 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos a 2 anos, vamos arredondar, 2 anos para chegar nesse processo. E a duras penas, há muito sacrifício, há muitas perdas no meio do caminho, depois eu conto minha história, que me fez chegar a esse ponto. Essa aula é para que você não precise passar por nada do que eu passei. Que você não precise falir, que você não precise perder a paciência, nada disso. É só para você entender o processo e fazer acontecer. Certo? Tranquilo? Então, qual que é a primeira coisa? O que é necessário? Bota aqui. O que é necessário para migrar de convênios para pacientes particulares? Eu vou enumerar aqui, só para que fique bem claro, tá? Então, qual que é a primeira coisa que você precisa ter? Qual é a primeira coisa que você precisa ter nesse processo? A primeira coisa que você precisa nesse processo é fazer, na verdade, é construir fontes de captação de pacientes, certo? Então, mesmo que você não saia da clínica hoje, que você não saia do seu trabalho hoje, é importante que você não faça isso agora. Você precisa construir uma sua fonte de captações. Júnior, que fontes são essas? Eu vou te dar só alguns exemplos de fonte que você pode ter. Por exemplo, o próprio Instagram. O próprio Instagram é uma fonte de captação, certo? O Google é outra fonte de captação. Os pacientes que você já atende, sejam eles de convênio ou não, já são pacientes, já são uma fonte de captação, tá? Então, você precisa começar a construir, certo? Estruturas que façam com que esses pacientes eles venham chegando atrás de você.
certo? Só para você ter um exemplo básico, por exemplo, os pacientes que você atende, geralmente eles podem indicar outros pacientes. Então, isso é muito interessante para você, enquanto profissional, para fortalecer a sua marca pessoal e fazer com que você tenha novos pacientes. Então, esses pacientes que você já tem, recapitulando, já servem como fontes de pacientes, tanto atraí-los para particulares. Em outra aula eu vou ensinar como fazer isso, mas hoje não temos tempo hábil para isso, tá? Tanto atrair esses próprios pacientes que são de convênios para fisioterapia particular, para serem seus clientes, tá? Quanto indicarem novos pacientes. O próprio Google, quando você coloca o seu nome no Google, as pessoas quando elas pesquisam no Google por, por profissionais, geralmente as pessoas quando vão no Google, elas já têm algo específico em mente. Por exemplo, quando ela vai no Google, ela já olha e já pensa, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso de um médico especialista nisso, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso encontrar uma loja, um psicólogo. Ela vai pesquisar diretamente no Google sobre aquele profissional. E quando você estiver lá inscrito lindamente, quando ela pesquisar por fisioterapeuta, ela vai te encontrar. Então, também essa é uma fonte. Um Instagram que você está produzindo conteúdo, você está falando sobre conteúdos importantes, e as pessoas vão te vendo, vão te reconhecendo, vão te conhecendo. Aquilo vai gerando uma autoridade para você enquanto profissional, até que dado momento, boa parte desse público vai te buscar como um profissional para tratar o problema delas, certo? Outra fonte de captação de pacientes são aqui, ó. Esse aqui, sinceramente, para mim, parcerias. Essas parcerias, elas são muito essenciais. Eu coloco para você em negrito, porque só para você ter uma ideia, hoje eu tive uma paciente, que é Manuela, ela é uma personal, uma educadora física, profissional educadora física, profissional de educação física, que ela veio para mim, ela era paciente do SUS. Olha que incrível, ela era paciente do SUS. E alguém me indicou outro profissional, acredite, outro fisioterapeuta me indicou. E ela foi para fazer uma avaliação, já na avaliação eu conversei com ela e comecei a atender. A fratura dela foi uma fratura de húmero. Fratura de húmero. Foi fratura de húmero, foi. Fratura de húmero. E ela andava, eu brincava com ela que ela andava feito uma radiola, assim, ó, o bracinho assim, ó. Aqui. Sabe aquela radiola que você pega a agulha e coloca no disco e começa a tocar? Então ela estava ela tava mais ou menos assim, o senhor, que ela não veja isso. Mas ela estava assim, no primeiro atendimento ela não conseguia estender, no primeiro atendimento eu já tinha ganhado com ela uns 20 ou 30 graus, porque eu fiz coisas simples, como por exemplo, técnica de músculo energia, e eu ganhei a extensão dela naquele momento. E para ela foi tudo maravilhoso, tudo lindo, ela ficou feliz. Depois disso, eu atendi pelo menos mais 4 alunos dela, atendi a mãe dela e atendi o padrasto dela 2 vezes. Uma vez por lombar e uma vez por cervical, tá? Não foi a mesma coisa, não. Então, e todos esses sete me pagaram tratamento completo. E o mínimo que eu recebi deles foi R$1.000 de cada um. Fazendo uma média, assim, o que eu menos recebi foi R$1.000. Então, veja o quanto que isso interferiu na minha vida de uma maneira maravilhosa, porque eu fechei uma parceria e até hoje ela manda pacientes para mim. E fechar essas parcerias, você precisa ter estratégia para fazer isso acontecer, e que eu vou ensinar em outra aula também, mas não é essa, porque tem muito conteúdo para entregar aqui a vocês, senão não vai dar tempo, tá? Então, para você começar, é importante você entender que para você começar a ter pacientes particulares, a viver de pacientes particulares, você precisa construir fontes de captação, certo?
Segundo ponto, que não é tão importante quanto você ter uma fonte de captação, é você organizar seus atendimentos de maneira diferenciada. Parece bobagem, você acha bobagem, mas não é. A grande maioria dos meus pacientes... Eita, bexiga, mordi minha língua. A grande maioria dos meus pacientes, eles já tiveram experiências ruins com fisioterapia. Eu tive duas pacientes, que é a dona Alzira e a dona Regina, que eram pacientes de convênio. Há anos fazem tratamento. E me procuraram, mesmo elas tendo convênio. E pagaram para tratar. Tá? Então, porque elas enxergavam, viam que meu atendimento era diferente. Júnior, o que é ter um atendimento diferente? Primeira coisa, básico, saia do tênis, ultrassom e gelo. Certo? Eu não sei nem se existe isso ainda, tá? Na minha época tinha muito isso. Eu já cheguei a usar parafina. Mas saia do tradicional. Seja com exercícios novos, com técnicas manuais novas, novas aplicabilidades, mas faça alguma coisa diferente. Segunda coisa, foque em experiência desses pacientes. Uma coisa simples que eu fiz foi colocar café gourmet para os meus pacientes. Todas as vezes que eles terminavam o atendimento, eu dou uma xícara de café e um biscoitinho para acompanhar. Experiência do cliente. Os meus pacientes todos têm um acompanhamento fora do consultório. Eu disponibilizo meu WhatsApp pessoal para eles falarem comigo das 9 da manhã até as meia-noite. Qualquer hora que ele falar para mim, eu vou responder. Acredite, nesse meio tempo ninguém nunca me mandou mensagem. Aliás, só uma paciente que me mandava mensagem e tudo bem. Então, são maneiras de você diferenciar e organizar o seu atendimento, fazer com que ele seja um atendimento diferenciado. Não adianta você querer cobrar mais caro, você ter um valor justo, se você simplesmente faz a mesma coisa que todo mundo faz, dá o mesmo atendimento. Vai lá, bota no choquinho, faz exercício com bola, alonga com a faixa de alongamento e manda o paciente embora. Não dá certo, velho. Invista em aparelhagens novas, invista em exercícios, que isso vai enriquecer o seu atendimento, tá? A terceira coisa que você precisa fazer, se você quiser trabalhar com pacientes particulares, é estabelecer... Vou fazer o seguinte, só para dar uma organizada aqui. Vou botar um pouquinho azul só para ficar um pouco diferenciado, tá? Aqui, não, aqui não fica azul não, aqui vai ficar preto mesmo. Outra coisa que você precisa fazer é estabelecer, colocar em azul também, para ficar lindamente, aqui é estabelecer valores de atendimento justos, certo? Quando eu falo sobre valores de atendimento justos, eu falo para vocês sobre você não cobrar valores que vão fazer você ter prejuízo. Por exemplo, se eu cobrasse hoje, com todas as despesas que eu tenho dentro da Físio e na minha casa, se eu cobrasse hoje, sei lá, R$60, R$50 por atendimento, eu teria prejuízo, eu não pagaria as minhas contas. Então, um valor justo de atendimento é um valor em que você cobre suas despesas, tá? Paga suas contas e lucra. Se o valor que você está cobrando não cumpre isso, você está pagando para trabalhar e está tendo prejuízo, certo? Isso é importante dizer. Então, estabeleça valores de atendimento justos. Isso é muito importante
nesse processo. Não adianta você querer começar a atender pacientes particulares, construir sua renda de pacientes particulares, se você não consegue cobrar um valor que vai fazer com que você lucre. Beleza? Então, quarto ponto. Esse é o ponto que eu vou colocar assim. Aprenda a negociar. Velho, uma vez eu ouvi alguém dizer o seguinte, que todo profissional, seja um profissional independente, ou qualquer pessoa nesse mundo, ela é uma vendedora. Você pode achar que eu estou de demagogia, estou trazendo conversinha fiada, papo de coxa, o que você quiser, mas não é. A gente está o tempo todo se vendendo. Se a gente não está vendendo serviço, a gente está vendendo a nossa imagem. A gente quer que as pessoas gostem da gente. A gente quer ser bem tratado, a gente quer ser bem visto. Então, a gente está o tempo todo se vendendo. E se você, como fisioterapeuta, se você quer ver de pacientes particulares, ter pacientes particulares como seu carro-chefe, você vai aprender você precisa aprender a negociar. Não ache que porque você é fisioterapeuta, e esse é um dos maiores erros das pessoas, é achar que porque você tem um diploma de fisioterapeuta, que simplesmente as pessoas precisam pagar pelo atendimento o valor que você está cobrando. Não é assim que funciona. No mercado, as pessoas pagam por aquilo que elas enxergam que tem valor. Então você precisa aprender a negociar o seu atendimento, você precisa aprender a negociar se o paciente ele vai pagar por atendimento avulso, se ele vai pagar por 10 atendimentos, se ele vai pagar por tratamento completo. Você precisa aprender a negociar. E eu vou te falar uma coisa. E essa é uma das coisas mais importantes, foi uma das coisas mais importantes que me fizeram sair de um faturamento mensal de R$ 1.500 via plano de saúde da clínica para receber, sei lá, 1.800 no Pix por paciente. Tá? Olha que diferença. Um mês de atendimento de convênio R$ 1.500 e sair para um paciente pagando 1.700 no Pix. Aprender a negociar me fez total diferença nesse processo. Então, aprenda a negociar, aprenda a se vender, aprenda a conversar com o paciente, o que fazer quando ele pede desconto, dá desconto, não dá desconto. Aprenda a negociar, porque essa é uma maneira extremamente importante de construir sua carreira com pacientes particulares. O quinto ponto é algo que, cara, é meio que uma luz para te dar onde você vai começar. Por onde você vai começar. Porque às vezes a gente pergunta assim, poxa, tal, eu quero ter pacientes particulares, mas eu começo por onde? A gente começa a querer viralizar na internet, a gente quer começar a viralizar sei lá, no TikTok, para que assim os pacientes me procurem. Quando, na verdade, na maioria das viralizações, você vai encontrar curiosos, você vai encontrar pessoas de entretenimento e pouquíssimos pacientes, tá? Isso é fato. Então, é importante eu falar para você esse quinto ponto, que é o seguinte, que as pessoas acham que precisa, eu vou colocar até em negrito, em destaque, tá? As pessoas acham que elas vão encontrar os seus pacientes na rua, não sei o que. Não. Se você já está na clínica, você já atende na clínica, você já tem pacientes, comece por esses pacientes. Então, ofereça... Opa, peraí. Ofereça seu serviço para seus pacientes, tá? Se você já tem pacientes, principalmente de convênio, então ofereça esse serviço para eles. Não fica com vergonha não. Fala, ó, cara, então, eu já fiz muito isso, sabe aonde? Em SUS. Paciente
que tinha dor de coluna há muito tempo, que fazia o SUS, às vezes a agenda não batia, só ia ter para fisioterapia para começar daqui a 15 a 20 dias, eu dava a opção dele fazer fisioterapia comigo, fazia um valorzinho, dava um desconto porque era paciente do SUS, ele já se sentia valorizado, facilitava o pagamento e boa parte deles ia fazer fisioterapia comigo, fazia fisioterapia comigo, porque eu oferecia o serviço já para esses próprios pacientes. E aí a sacada para você começar. Você acha que você vai começar com pacientes que você nunca nem viu na vida? Não, cara. Você vai começar com os pacientes que você já tem, com os pacientes que você conhece. Eu tenho um paciente hoje, dona Jacielma. Eu lembro como hoje, eu me formei em 2016, 2017 estava trabalhando e ela foi uma das primeiras pacientes minhas em 2017. No ano passado, ela me procurou para tratar o ombro esquerdo. Pagou o tratamento completo. Depois, esse ano, me procurou pelo ombro direito, que no fim, ela tem uma pastelaria e acaba que, enfim, e está fazendo fisioterapia comigo. E ela tinha convênio. Tá entendendo qual que é o segredo? Eu estou entregando para ela muito mais do que o convênio, do que as clínicas podem oferecer. E tudo bem que existem pessoas que não vão poder pagar, que não têm condições de pagar. Tudo bem, faz parte. Mas tem os que pagam. E é nesses que você tem que focar. E você precisa começar a oferecer seu serviço para os pacientes que você já conhece, sejam eles de convênio ou não. E o sexto e último ponto, esse aqui é importante também, é que é o seguinte, você tenha um diferencial. O que é um diferencial? O que é que você faz hoje? O que é que você pode fazer que a maioria dos outros fisioterapeutas não vão poder? Na clínica hoje da gente que eu trabalho, na clínica da gente lá, na Funcional Med, hoje eu tenho os meus pacientes, eu tenho o meu estúdio, atendo pacientes de convênio, tá? Na sala da clínica. Tenho o meu estúdio dentro da clínica que eu atendo meus pacientes particulares. Esse já é um diferencial. Eu tenho um estúdio, eu não tenho uma clínica, eu tenho um estúdio dentro da clínica. Quem acompanha nas redes sociais, no Instagram, dá para ter uma ideia de como é. E se você não me segue lá no Instagram, DRE Alves, tá? Que eu tenho conteúdo novo para você também. E se você caiu de paraquedas nesse canal, aproveita para se inscrever, tá bom? E outra coisa, e dentro da clínica nós temos piscina, uma piscina aquecida. E eu coloco dentro do pacote do tratamento, que se precisar, a gente vai fazer uma fisioterapia na água, fazer na piscina, a piscina aquecida, ou que a gente pode dar um mês de pilates grátis, tudo incluso já no plano de tratamento. Esse é um diferencial. Eu, pessoalmente, não conheço aqui na minha cidade nenhum profissional que faça algo dessa forma. Ou o profissional que, por exemplo, faça emissão de notas fiscais. O paciente pagou o tratamento completo, pagou 10, que é nota fiscal, eu emito a nota fiscal. E é isso. É você ser diferente. Então, esses 6 pontos, eles são essenciais para você começar a migrar, tá? De pacientes de convênio para pacientes particulares. Não quer dizer que você literalmente vai chegar e fiz isso em uma semana e não vou atender mais. Não. Hoje eu atendo pacientes de convênio, meio porque a clínica precisa também, para mim é um complemento de renda, a clínica é da gente, e eu não vou deixar de atender. Mas a maior parte do meu salário no fim do mês é de particulares, certo? Então, e foi exatamente dessa forma aqui, desse jeitinho aqui, que eu comecei a migrar de minha fonte de renda ser de pacientes de convênio para pacientes particulares. E se eu fiz, cara, você consegue com toda certeza também. Com toda a certeza do mundo, você vai conseguir. Você só precisa trabalhar.
Só não ache que vai ser de uma hora para outra, porque não vai. Você precisa de tempo, você precisa construir, você precisa ter paciência e repetição. Quanto mais você faz, quanto mais pessoas você alcança na internet, quanto mais pessoas você atende, mais o seu leque de possibilidades se espalha. Então, recapitulando, construa a fonte de captação de paciente, tá? Organize seus atendimentos de maneira diferenciada, estabeleça valores de atendimento justos, aprenda a negociar o seu tratamento, tá? Ofereça serviço para seus pacientes, os pacientes que já existem, e tenha sempre um diferencial, alguma coisa que te diferencie dos demais no mercado, tá? Feitas essas 6 coisas, cara, você está pronto. Repete, 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 que vai acontecer, que vai acontecer. E esse é o processo. E se você ficou na aula até o final, comenta para mim aqui, bota aqui nos comentários em que estágio desse você está e o que é que você tem maior dificuldade. Porque se você tiver muita dificuldade, no que você tiver, tenho dificuldade em captar pacientes, coloca nos comentários, que o que for mais pedido, eu vou criar conteúdo em cima disso também. E para não esquecer, dá o teu joinha, tá? Dá um like no vídeo para a gente poder alcançar mais fisioterapeutas. E no mais, nos vemos na nossa próxima aula. Tenha uma boa noite, Deus abençoe a sua vida e nos vemos logo logo.